Muito bem. Estamos... Ok, acho que agora... Consegue ouvir-me bem? Sim, ouço perfeitamente. Boa tarde. Muito bem. Então, boa tarde. Cumprimentá-la em nome da Comissão de Educação. Nós vamos proceder hoje à audição da primeira peticionária da petição Fim à Discriminação na Educação Pré-Escolar, que julgo que seja a Susana Tavares Batista, é a indicação que temos aqui. Por regulamento, digamos assim, ou por entendimento da Comissão, as petições que não são de âmbito nacional ou que não são apresentadas por organizações de âmbito nacional ou referentes também ao número de peticionários são ouvidas ou na Comissão, em plenário de Comissão, ou nesta possibilidade, neste formato em que estamos agora, em que há um deputado, no caso uma deputada, eu, que é designada como relatora da petição, que procede à audição, que é aberta a outros grupos parlamentares. Nesta reunião temos presentes representantes dos grupos parlamentares do PS, do PSD e do Chega, a quem darei a palavra numa segunda fase da reunião. Queria apenas informar que a grelha de tempos prevê 10 minutos iniciais para a senhora Susana Tavares Batista apresentar a petição, 3 minutos para cada grupo parlamentar fazer as questões que entender e 10 minutos finais para a peticionária concluir com os esclarecimentos que entender dar. E, portanto, eu passo-lhe a palavra para apresentar a petição. Obrigada. Muito boa tarde. Boa tarde a todos, Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência e Srs. Deputados aqui presentes. Como Presidente da Associação de Creches e de Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, chamada ASPEP, agradeço desde já esta audiência e a oportunidade que me dão de falar então sobre a situação de educação pré-escolar em Portugal, que não cumpre, infelizmente, ainda a Lei de Quadro de Educação Pré-Escolar que foi criada há 25 anos atrás e que, desta forma, continua a negar às crianças a igualdade de oportunidades no acesso à educação pré-escolar, uma vez que a rede pública de educação pré-escolar continua a ser insuficiente para dar cobertura a muitas crianças de 3 e 4 anos. Continua a negar às famílias a liberdade de escolha do projeto educativo que querem dar aos seus filhos se não tiverem poder económico para o fazer. Continua a negar aos estabelecimentos de educação pré-escolar privados o financiamento da componente educativa para garantir a complementaridade da rede de ensino. E continua a fazer também uma má gestão dos recursos públicos, investindo em zonas geográficas onde já havia oferta e investimento privado, não aproveitando o parque instalado, quando o ensino privado fica mais barato ao Estado. Estudos independentes, e conforme também já assumido pelo próprio Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, ou melhor, o anterior, o custo médio anual de um aluno no ensino público, que segundo a informação transmitida rondava os 6.200 euros ano, é quase o dobro do custo anual médio no ensino privado, que se situa em 3.700 euros, tendo havido um aumento de 30% no setor público nos últimos 6 anos. Contribui também para uma concorrência desleal dentro da própria rede privada, rede essa que é integrada pelos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo e pelas instituições particulares de solidariedade social. Começando então pelo princípio. O artigo 74 da Constituição da República estabelece que o Estado deve garantir a todos os cidadãos o direito ao ensino e à igualdade de oportunidade na formação escolar. Deve também estabelecer progressivamente a gratuidade de todos os graus de ensino. A Lei de Quadro de Educação Pré-Escolar, a Lei 5/97, estabelece que a componente educativa da educação pré-escolar deve ser gratuita, é o que está no artigo 16. Já o Decreto-Lei 147/97, que estabelece o sistema de organização e financiamento da educação pré-escolar, prevê 2 tipos de comparticipação para todas as crianças. Primeiro, uma comparticipação familiar, em que os pais ou encarregados de educação comparticipam as despesas não educativas, de acordo com as respectivas condições socioeconómicas, e aqui estamos a falar da alimentação, prolongamentos de horário, horários não letivos, atividades de animação socioeducativa e por aí fora.
e, então, uma comparticipação estatal para a componente letiva, que garanta a igualdade de oportunidades, o que implica, e vou passar a citar, nomeadamente que as famílias, independentemente dos seus rendimentos, beneficiem das mesmas condições de acesso, qualquer que seja a entidade titular do estabelecimento de educação pré-escolar. Está no número 1 do artigo 7º. Ora, o que acontece atualmente, caros senhores, na prática, é que a componente letiva é realmente totalmente gratuita para os alunos que frequentam a educação pré-escolar na rede pública. Na rede privada, a componente letiva é garantida apenas para as crianças que frequentam estabelecimentos de educação pré-escolar cuja entidade titular seja uma instituição particular de solidariedade social ao abrigo dos acordos de cooperação entre estas instituições e o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Esses acordos de cooperação continuam em expansão para as IPSS, tendo vindo a aumentar anualmente a comparticipação financeira do Estado para as crianças. Só de 2020 para 2021 aumentou 3,6%. Isto é público. Para as crianças que frequentam um estabelecimento da rede privada, cuja entidade titular tem uma gestão empresarial, que são os nossos associados, não existe atualmente, na maioria dos casos, qualquer comparticipação financeira, obrigando a família a suportar integralmente todos os custos, incluindo os da componente educativa, que deviam ser assumidos pelo Estado, segundo a Lei de Quadro, como eu já referi anteriormente. Gostaria de dizer uma coisa muito importante em relação a isto. No dia 21 de novembro de 1980, foi publicado o Decreto-Lei 553/80, que aprovou o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Nessa altura, há 44 anos atrás, o Estado reconhecia aos pais e encarregados de educação o direito e a prioridade na escolha do processo educativo e de ensino para os seus filhos, em conformidade com as suas convicções. O Estado assumiu a responsabilidade de apoiar financeiramente as famílias que optassem por estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, em particular as famílias menos favorecidas do ponto de vista económico, assegurando assim a igualdade de oportunidades no exercício da livre escolha entre a pluralidade de opções de vias educativas e de condições de ensino. Segundo este diploma, pretendia ao Estado promover progressivamente o acesso às escolas particulares em condições de igualdade com as escolas públicas. Deu-se assim plena expressão aos preceitos constitucionais que consagram a liberdade de aprender e de ensinar, que é o que está no artigo 43 da Constituição, e o papel essencial da família no processo educativo dos filhos, como está no artigo 67. Criaram-se então os contratos de desenvolvimento, ou chamados contratos de apoio à família, para apoiar financeiramente as crianças que frequentavam a educação pré-escolar nos estabelecimentos privados. Os subsídios eram atribuídos às crianças de acordo com o rendimento familiar. Os montantes do subsídio por aluno eram fixados anualmente por portaria publicada pelo Ministério da Educação em função das disponibilidades orçamentais do Estado. As capitações familiares e os escalões de comparticipação correspondentes eram fixados em despachos, refletindo a inflação anual e o aumento das mensalidades. Alegadamente, devido à indisponibilidade orçamental, as capitações familiares e os escalões de comparticipação deixaram de ser atualizados em 2010. O despacho 6514/2009 nunca mais foi atualizado até aos dias de hoje. Aparentemente, a crise orçamental nunca mais passou, pelo menos no que concerne aos apoios no setor privado. Ou seja, as poucas famílias que ainda têm acesso a esse subsídio, e são mesmo muito poucas, nos dias de hoje continuam a ser comparticipadas pelo menos pelos valores de há 12 anos atrás. E o cálculo médio das mensalidades e das capitações familiares reporta-se à situação económica de há 12 anos atrás. Nada disto alguma vez foi atualizado. Mais grave ainda, devido à indisponibilidade orçamental, diz o Estado, deixou de celebrar o Estado contratos de apoio à família com os estabelecimentos privados que surgiram depois de 2010. Os que já tinham o contrato puderam manter, causando assim enormes desigualdades sociais no apoio às famílias,
sendo que esse apoio passou a estar dependente do estabelecimento ter ou não ter ainda os contratos com o Estado, e não da capacidade económica das famílias. O que provocou também ainda uma concorrência desleal entre os estabelecimentos privados, uns com subsídio do Estado, outros sem subsídio do Estado, não havendo nenhum critério ou requisito de base que pudesse sustentar esta diferenciação. E para agravar ainda mais esta situação, em 2017, o Ministério da Educação decidiu estabelecer um limite máximo de comparticipação aos estabelecimentos de educação pré-escolar privados, que ainda tinham os contratos de desenvolvimento, fixando como montante máximo de comparticipação o valor que tinha sido transferido no ano de 2016-2017 para cada estabelecimento, independentemente do número de crianças que tivessem a ter direito ao subsídio em cada ano. E se o valor anual da comparticipação estatal não chegasse para todas as crianças elegíveis a este apoio, cabe aos diretores dos estabelecimentos decidir a quem devem atribuir o subsídio, não havendo um critério definido pelo Estado. Além de ambígua, é uma ação ilegal, pois viola também o número 2 do artigo 9º do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, na sua redação atual, que diz, e eu passo a citar, que os contratos têm por base os anos letivos e são de âmbito anual ou plurianual, sem prejuízo do ajuste do montante de financiamento em cada ano letivo, em função da alteração do número de alunos ou de turmas a financiar. E nem podia ser diferente. Os alunos que estão este ano não estiveram no ano passado. E para cúmulo, o subsídio de apoio às famílias está a ser tributado aos estabelecimentos como um subsídio de exploração. Isto é, como proveito, quando este valor se destina única e exclusivamente às famílias. Os estabelecimentos são meros intermediários neste processo, não aumentam nem reduzem a sua faturação. Cada vez mais o Estado faz depender a atribuição dos apoios sociais e financeiros às famílias do estabelecimento que as crianças frequentam e não da condição socioeconómica da família. Cada vez mais o Estado promove a discriminação negativa e incompreensível das crianças e das instituições privadas, limitando o acesso à educação às crianças mais desfavorecidas, contribuindo para o aumento da pobreza e das desigualdades sociais, garantidamente, violando ainda princípios constitucionais, não cumprindo a lei, não dialogando com os parceiros sociais para a educação, como é o caso da ASPEP, nem respeitando as recomendações da Provedoria da Justiça, que apelou ao Estado, já em 2020, para assumir a sua responsabilidade em suportar integralmente os encargos decorrentes da componente educativa da educação pré-escolar em toda a rede deste nível de ensino, pública e privada. Desde 2014 que a ASPEP deixou de ser recebida, atendida, auscultada pelo Ministério da Educação e Ciência e pelo Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, para tratar de assuntos relativos à educação e à infância. Espero muito sinceramente, Srs. Deputados, que esta Comissão analise bem os factos e as irregularidades que eu aqui reportei e que ajude a procurar uma solução que seja benéfica para a sociedade e para o país e que respeite os princípios constitucionais e a democracia, pois, como sempre, ninguém pode estar acima da lei, nem o próprio Estado. Fico à vossa disposição, desde mais, para qualquer questão ou esclarecimento que queiram pôr relacionado com esta minha exposição. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu não quis interromper porque entendi que tinha uma exposição escrita e que liberaremos uma pequena transgressão, que também não é grave, do tempo depois na conclusão. E, aliás, se quiser depois também enviar a sua intervenção para que ela seja distribuída pelos grupos parlamentares, nós assim faremos. E eu passava desde já a palavra à Sra. Deputada Rosa Venâncio, do PS. Tenho a indicação que será a Sra. Deputada a intervir. Obrigada. Batista, aproveitando para reiterar a importância de trazerem até à Assembleia da República os problemas e preocupações sentidas no dia-a-dia. E por esta ser prática que nos permite ter maior contacto com a realidade vivida e, como sabemos, é dinâmica e imutável, contribuindo em muito para despertar novas reflexões que muitas vezes se traduzem em novas respostas.
Após a análise da vossa petição, importa, quanto ao objeto dessa petição, dizer que o Estado garante a gratuidade da componente educativa das crianças que frequentam os estabelecimentos que fazem parte da rede pública de educação pré-escolar, assegurando também um apoio financeiro que assegure esta mesma componente educativa das crianças que frequentam os estabelecimentos da rede privada e que funcionam em instituições particulares de solidariedade social. Sabemos também que a frequência de estabelecimentos de educação pré-escolar que funcionam no âmbito do ensino particular e cooperativo resulta de uma escolha livre das próprias famílias que assumem os encargos respectivos. Não obstante isso, o Estado assume aqui também um importante papel, assegurando, através da celebração de contratos de desenvolvimento de apoio à família, com as entidades titulares de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, o apoio através de apoios financeiros destinados à promoção da educação pré-escolar. Não tenho propriamente nenhuma pergunta, foi desta análise da petição o que nos levou aqui a dizer, portanto, agradeço mais uma vez a vossa presença. Muito obrigada. Muito obrigada. Passava a palavra então à Sra. Deputada Carla Madureira, do PSD. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Uma boa tarde às senhoras e aos senhores deputados. Um cumprimento especial à Susana Tavares Batista e a todos os peticionários deste documento que hoje estamos aqui a analisar, e é sempre bom termos tempo para nos dedicarmos às causas da educação pré-escolar e podermos debater este Estado. Vou aqui também fazer uma referência àquele que é o pensamento do Partido Social Democrata sobre este assunto. São conhecidas as nossas posições. O Partido Social Democrata tem pugnado para que seja desenvolvida uma política para a infância e pugna para que seja assegurada a gratuitidade sem obrigatoriedade de frequência dos estabelecimentos de educação de infância, considerando que é possível, num prazo de 6 anos, atingir este desidrato. O PSD considera também crucial o desenvolvimento de uma política integrada para a infância enquanto pilar decisivo para a concretização do princípio do desenvolvimento humano. Há 3 dimensões que para o PSD são fundamentais para uma política da infância: o apoio a uma parentalidade responsável, o acesso à educação de infância como pilar do desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança, a mobilização da responsabilidade social das empresas orientada para a comparticipação entre a vida familiar e a atividade profissional. Desde 2009 que os benefícios sociais de apoio à infância estão estagnados, pouco acima dos 300 euros por habitante ano, tornando Portugal um dos países da União Europeia com menor apoio social à infância. As taxas de risco de pobreza para a população com menos de 6 anos estão acima dos 20%. O peso da mensalidade da creche no rendimento disponível das famílias representa cerca de 25% e é bem superior ao custo para manter um jovem no ensino superior. O PSD entende que a educação de infância deverá estar suportado numa rede complementar com caráter supletivo entre a rede pública, a rede solidária e particular, em que os recursos e os equipamentos sejam potenciados e criem sinergias entre si. Portanto, aquilo que entendemos e que o Grupo Parlamentar do PSD entende é que o Estado deverá garantir o direito à frequência do pré-escolar e assegurar o pagamento quando não exista vaga na rede pública ou não esteja garantida a qualidade da prestação de serviço educativo aí prestado. Esta é, portanto, a posição do PSD. Nós tomamos, no entanto, boa nota daquilo que a Susana Batista nos deixou aqui expresso esta tarde e, assim como já foi solicitado, se nos puder fazer chegar as suas notas, teremos muito gosto em voltar a analisar o documento e ver se há daqui de facto alguma matéria que, na nossa opinião, possa ser motivo de alguma atividade parlamentar. Muito obrigado, uma vez mais, por nos trazer à reflexão esta matéria da educação pré-escolar. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega.
Saudar a todos, a senhora deputada coordenadora, as demais deputadas, as demais presentes, e uma saudação especial para a primeira peticionária, a senhora Susana Tavares Batista. Gostaria, e o Chega fez questão de estar nesta sessão justamente porque se revê na íntegra no posicionamento da peticionária. É que em Portugal o Estado tem um poder discricionário excessivo nesta área que estamos a tratar, que é a área do ensino, isto é, há uma falta de autonomia, na nossa perspectiva, entre a sociedade e o Estado, isto é, o Estado não garante à sociedade a autonomia que esta necessita, e isso é muito sensível no ensino. Nós temos uma perspectiva que é mais ou menos esta, isto é, o Estado tem esvaziado a sociedade por via do esvaziamento da família. Quando, por exemplo, o Estado usurpa o direito da família de educar, o Estado usurpa isso e nós defendemos que o Estado deve ensinar. Precisamente por isso vamos avançar com uma proposta neste sentido. Portanto, esta é uma batalha que o Chega vai continuar a travar, é uma batalha em que o Chega se vai envolver e também gostaríamos de deixar claro que é um princípio programático nosso defendermos a concorrência leal, saudável entre o público, privado, associativo e cooperativo. De qualquer maneira, também temos como pressuposto, gostaria de deixar claro, que o lucro não pode ser uma razão para a discriminação daqueles cidadãos de classes médias e baixas, sobretudo os mais carenciados, que não podem pagar o ensino privado. Portanto, nós temos esta perspectiva, estamos do lado deste movimento peticionário e gostaria de deixar duas questões que são mais ou menos notas ou reflexões. Uma é esta: se na qualidade de cidadã, a senhora Susana Tavares Batista, se na qualidade de cidadã se sente diminuída ou até, eu vou usar uma palavra forte, violentada na sua liberdade e na sua liberdade de escolha face a esta atitude do Estado. Isto é, para além das questões jurídicas, há aqui questões morais, cívicas, de princípio. Gostaria de ouvir a opinião se eles estão ou não a ser postos em causa. Uma segunda questão, e isto para abrir uma perspectiva, porque esta questão tem que ser tratada com mais generalidade, nós agora estamos a falar do pré-escolar, mas podíamos falar do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo e secundário, e o problema estrutural na substância mantinha-se. E a questão é esta, é uma questão em modo de reflexão, isto é, como é que olha para o nosso percurso enquanto democracia na relação com esta questão do ensino. Isto é, se, para perguntar de maneira mais simples, se nós de facto temos uma verdadeira dimensão democrática no ensino, ao nível da liberdade de escolha. Portanto, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu estou simultaneamente em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cuja posição nesta matéria é conhecida. Nós subscrevemos o entendimento, não é entendimento, subscrevemos o texto da Constituição sobre esta matéria, mas achamos que a Lei de Bases podia até ir um pouco mais longe. Ou seja, a Constituição reconhece a liberdade de ensinar, reconhece a liberdade de existência do ensino privado, até do ensino no seu modelo empresarial, no modelo social e no modelo particular, cooperativo e privado, portanto, no modelo empresarial. Nós achamos que essa liberdade deve ser respeitada na sua totalidade, mas a Constituição não impõe nenhuma obrigatoriedade do Estado privilegiar o ensino privado, muito menos em detrimento do ensino público. Pelo contrário, o entendimento da Lei de Bases e da Constituição é de que o ensino privado é supletivo em relação ao Estado e de que o Estado, por ter a responsabilidade de garantir o direito à educação das crianças, decorre daí a obrigação de prestar esse serviço educativo de maneira universal,
estando as famílias, obviamente, na sua legitimidade para, optando por outro tipo de ensino, recorrer a ele dentro das condições que esse ensino imponha à partida e, portanto, nada impede, por exemplo, que uma família eduque ou queira educar as suas crianças numa escola religiosa. O que não se pode pedir é ao Estado que pague a frequência da escola religiosa, porque isso seria um pouco estranho e, portanto, o Estado tem esta obrigação. Onde é que o Bloco de Esquerda vai um pouco mais longe? Nós achamos que o ensino, desde a creche desde o ensino pré-escolar e desde a creche, desde a primeira infância até ao ensino universitário, todos os ciclos deviam ser abrangidos pela Lei de Bases da Educação e, portanto, todos deveriam estar abrangidos pela obrigatoriedade do Estado de prestar um serviço público universal, desde a primeira infância e, portanto, da frequência de creches até ao ensino universitário. Compreendemos um período transitório, no caso das creches e do pré-escolar, em que não haja equipamentos públicos instalados com capacidade suficiente, que haja acordos de cooperação com o setor particular e até com o setor privado, nas circunstâncias em que não haja oferta pública, mas o Estado não deve nunca recuar na sua obrigação perante o interesse do setor privado, que é o setor, seja o setor empresarial, seja o setor social, nesta matéria. Esta é a nossa posição de fundo. Eu passava a palavra à senhora peticionária, sensivelmente 10 minutos, e agradecia também a todos as várias questões que foram colocadas. Para cá estou novamente, com som. Agradeço imenso as vossas intervenções e as vossas posições, naturalmente, sendo que eu vou começar por responder aqui à doutora Rosa Venâncio, do PS, no que respeita aos contratos de desenvolvimento. A senhora referiu que existem os contratos de desenvolvimento como uma opção, como uma forma de financiar as famílias que optem pelo pré-escolar privado. Ora, com a exposição que eu fiz, eu tenho todo o gosto em vos mandar isso por escrito para terem a possibilidade de analisarem com mais calma, eu mostrei-vos claramente que isso neste momento quase que já não existe. Os contratos de desenvolvimento foram retirados ao longo dos anos. Como eu referi, em 2010 eles deixaram de ser atribuídos aos estabelecimentos que foram criados desde então, supostamente por falta de orçamento de Estado. Os que tinham também nunca mais foram atualizados os valores, ou seja, uma família que neste momento ainda consiga ter, em algum estabelecimento, um subsídio para a criança frequentar o jardim de infância, tendo em conta as suas condições económicas, tem um valor tão baixo de comparticipação, que é o valor que foi realmente definido em 2009, que já quase não faz a diferença em termos de apoio, já quase que não é um apoio, deixa de ser um apoio, ou seja, os valores deixaram há muito tempo de serem atualizados. Além disso, como eu também já referi, muitos estabelecimentos, inclusive os que já tinham também os apoios do ano passado, peço desculpa, do passado, antes de 2009, foram perdendo gradualmente esses acordos de desenvolvimento. E estamos a falar às vezes por razões completamente descabidas, como o simples facto de não conseguirem entregar atempadamente um documento, uma declaração não dívida, qualquer documento dentro de um prazo quase impossível que eles estabelecem, é o suficiente para estes estabelecimentos terem perdido ao longo destes anos esses contratos de desenvolvimento que eram para beneficiar as famílias e não as escolas. Eu até desafio o Governo a informar-nos exatamente neste momento quantos contratos de desenvolvimento existem no país. Porque pela nossa contagem, pelo conhecimento que nós temos no terreno, eles são muito diminutos, se calhar cabem nas nossas mãos, porque foram acabando a pouco e pouco. Por isso, os contratos de desenvolvimento neste momento já não fazem a diferença para ninguém, já não ajudam ninguém, infelizmente. Porque poderia ser uma opção, se o Estado não tiver capacidade financeira para apoiar completamente a componente educativa da criança, mas seria sempre um apoio para a família poder participar o restante valor e frequentar assim um jardim de infância privado. Outra questão que eu queria aqui deixar também, muitas famílias procuram os nossos jardins de infância não só porque
se calhar concordam ou gostariam mais do nosso serviço e da prestação do nosso serviço, mas muitas vezes também porque não têm solução no ensino público e no setor social, nomeadamente as crianças com 3 anos. Neste momento, o Estado não consegue dar resposta a um grande número de crianças com 3 anos, porque a prioridade é dada ainda aos 5 anos e depois às 4. Aliás, a educação pré-escolar é universal nessas faixas etárias. Há muitas crianças, mesmo muitas crianças do nosso país com 3 anos que não têm vaga em qualquer um dos setores financiados pelo Estado neste momento. E por isso recorrem aos nossos estabelecimentos. Nós temos várias situações de famílias que são apoiadas pela própria família, falo agora pelos pais, pelos avós, financeiramente, para conseguirem ter os seus filhos nos nossos estabelecimentos, porque financeiramente torna-se insuportável para eles, mas precisam de ter um lugar onde deixar as crianças para os pais poderem ir trabalhar. Ou seja, não há uma cobertura muito longe completa, nem sei se vai haver para todas as crianças. Portanto, se o Estado não consegue criar essa cobertura, deve então realmente manter um outro sistema que possa apoiar de forma justa e correta estas famílias, estas crianças. E isso não está a acontecer. Os contratos de desenvolvimento não são neste momento uma solução, da maneira como estão, claro. Respondendo agora aqui também ao Sr. Gabriel, do Partido Chega, me perguntou, fez 2 questões, na qualidade de cidadã, se eu sinto-me diminuída ou violentada na minha liberdade de escolha em relação ao ensino. Eu penso que foi essa a questão que colocou primeiro. É assim, eu estou aqui como representante dos diretores das creches privadas e do ensino privado, ou seja, da educação pré-escolar dos jardins de infância. E posso dizer que nessa qualidade nós sentimos-nos mesmo muito violentados por tudo o que tem acontecido, por não nos deixarem, não nos darem, para já, para não, nem sequer falarem connosco, quer dizer, encontramos aqui sérios problemas em dirigir este processo com as famílias, em resolver estas situações e não falam connosco. O simples facto do Estado não estar a cumprir sequer com a lei que estabelece e define o financiamento das famílias, para nós já é realmente uma violentação. E depois não respondem, é que não cumprem, não respondem, ignoram-nos 100%. Nós estamos completamente ignorados, nós sabemos que temos razão, nós temos problemas para resolver e não falam connosco, não tentam resolver. Claro que sim. E por isso é que eu disse na minha exposição, que é o que nós sentimos, é que o Estado está acima da lei neste momento. Porque efetivamente é o que está a acontecer. Não cumprem e não respondem e não tentam resolver e não falam connosco. E isto é terrível porque nós não sabemos como lá chegar. Nós, inclusive, já fizemos uma exposição ao Sr. Provedor da Justiça que nos deu razão e não aconteceu mais nada. Nem mesmo com a recomendação do Sr. Provedor da Justiça, o Estado alterou alguma forma de lidar com a educação no nosso país. Em relação à segunda questão, sobre a dimensão democrática, está envolvida, é a mesma coisa, a dimensão democrática é o que é. Se nós não conseguimos ser ouvidos pelos ministérios que nos tutelam, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Educação, se não conseguimos ser atendidos, claro que aí não temos capacidade de intervir, não temos capacidade de fazer nada, não existe democracia. E mais uma vez, se as leis foram feitas num Estado de Direito, elas devem ser cumpridas. E ao não serem cumpridas, não pode haver democracia. É o que eu tenho para dizer. Não sei se há alguma questão mais que ficou por esclarecer. Eu, de qualquer maneira, tenho todo o gosto. Diga-me só, por favor, para que e-mail é que eu devo enviar, não sei se é este, me enviar um convite do 8csc. Exatamente, é o e-mail da Comissão e depois os serviços da Comissão farão o favor de distribuir pelos grupos parlamentares o e-mail. Eu agradeço muito os seus esclarecimentos. Depois desta audição será produzido agora no final um relatório da petição, que depois seguirá o rumo normal das petições. Esta petição não tem o número de peticionários suficiente para ser discutida em plenário e, portanto, o processo do relatório, o processo da petição termina em comissão, mas isto não impede os grupos parlamentares, na sua liberdade de iniciativa, tomarem ou apresentarem as propostas que entenderem pertinentes sobre esta matéria, de acordo até com os esclarecimentos que foram aqui feitos e que eu novamente agradeço e desejo a todas e a todos boa tarde. Obrigada, boa tarde.